Que Deus te use. Amém. Irmão Júlio, fica à vontade. Querida igreja, a paz do Senhor. Sou grato a Deus pela vida dos irmãos, da oportunidade que Deus nos concede de podermos estar aqui para adorar o Senhor, tributar a Ele gratidão, ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Deus continue abençoando o departamento de discipulado, Deus continue abençoando o diácono Nazeu, todos os irmãos que estão à frente. Louvo a Deus pela vida do pastor Aguinaldo. Que responsabilidade poder assumir esse púlpito onde ele costuma trazer doutrina para os irmãos, mas me sinto muito honrado de poder estar aqui nessa noite e poder trazer uma palavra de Deus para o coração dos irmãos. Quero convidá-los a abrir segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos vão abrindo, segunda Pedro, capítulo 3. Louvo a Deus também pela vida da minha família, minha esposa, meus filhos, que sempre estão comigo, aos amigos que nós conseguimos conquistar nessa caminhada e poder revê-los aqui nessa noite. Alegra a nossa alma. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos para a glória do Senhor. Amém? Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, versículo 1, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos profetas, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E você diz amém. Queridos irmãos, nesta noite eu quero falar com vocês sobre as implicações da segunda vinda de Jesus. Eu tenho conversado com alguns amigos e dizendo que para mim este mês é o mês escatológico, porque por onde nós passamos sempre alguma temática estava envolvendo algo relacionado a essa doutrina da teologia, que é a doutrina escatológica. Então a gente participou de seminários, de eventos que foi abordado essas temáticas, e quando o diácono Nazeu nos fez o convite para vir para cá, eu procurei fugir um pouco disso, por ter falado muito já esse mês. E eu disse ao Senhor: Senhor, dá-me uma palavra. Acredito que todo pregador que se preza para pregar, ele desce de joelho, e não vai para o Google, ele vai buscar no joelho o que Deus quer falar com a sua igreja. E fiquei orando ao Senhor, e sabe, quem é pregador entende o que eu vou falar.
Tem hora que a palavra entra no coração, irmão, a gente fica querendo, vai para lá, não é essa aqui não, eu quero outra. Mas fica ardendo, fica consumindo. A palavra fica perseguindo o pregador, irmão. Aí não tem para onde correr não, é aquilo que Deus quer falar conosco. E assim, Deus fala conosco, mas diferente daquilo que já preguei em outros lugares, porque esse mês mesmo falando sobre a segunda vinda, os versículos, os sinais, o arrebatamento, a primeira fase, a segunda fase, a vinda gloriosa, e tudo isso a gente abordando, sempre que se fala da segunda vinda, o Senhor me trouxe algo diferente. As implicações da segunda vinda de Jesus, e não as implicações futuras. Porque quando falamos da segunda vinda do Senhor, estamos falando de futuro, de um porvir, e de algo que é iminente, de algo que vai acontecer, que é num pouquinho de tempo. Então não quero falar das implicações futuras, do que vai acontecer no futuro, mas quais são as implicações da realidade da segunda vinda de Jesus hoje, para mim hoje, no presente, o que isso traz de efeito para a minha vida. O que a realidade da segunda vinda de Jesus muda em mim. Eu não sei se os irmãos conseguem compreender essas implicações. A segunda vinda de Jesus ela é uma realidade, e esse texto do apóstolo Pedro traz algumas implicações sobre isso. E é sobre isso que a gente vai falar aqui em alguns instantes com os irmãos. Mas eu acredito que a primeira implicação que tem na segunda vinda de Jesus, e essa realidade para nós, é que essa verdade ela é transformadora. Eu não gosto muito disso não, pastor Aguinaldo, mas repita comigo, meus irmãos. O evangelho... Eu estou sentindo vocês muito dispersos. Vamos lá. O evangelho é transformador. Falar sobre a vinda de Jesus é falar sobre o evangelho. E o evangelho, ele é transformador. E ele não transforma de fora para dentro. Ele transforma de fora de dentro para fora. Porque de fora para dentro é farisaísmo, é aparência, é sepulcro caiado, é só por fora. Mas o evangelho transforma de dentro para fora. Hoje nós falamos sobre ateísmo nas EBDs de Mossoró, do mundo, enfim. Não sei se aqui foi abordado, mas eu conversando com alguns colegas e professores de escola dominical, eu disse, hoje é uma oportunidade para nós falarmos sobre o ateísmo prático. Porque falamos do ateísmo filosófico, mas esquecemos que dentro das igrejas existe o ateísmo prático. Sabe o que é ateísmo prático? Prega eloquente, fala bonito, conhece as histórias, passa bem, transmite bem as histórias bíblicas, canta, louva como crente, se veste como crente, está bonito como crente, tem linguajar de crente, varão, varoa, sauda como crente, paz do Senhor, Deus te abençoe. Mas quando está lá fora, vive como se Deus não existisse. Fala de um Deus poderoso da Bíblia, mas vive como se Ele não existisse. Ateísmo prático. Pessoas que não foram transformadas pelo Evangelho, porque não tem como. Quando o Evangelho entra no coração, irmão, muda a atitude, muda a linguagem, muda tudo, mas é de dentro para fora. E a Assembleia de Deus não prega Evangelho barateado. A gente não prega o Evangelho barateado, a gente não prega o Evangelho que venha como está e continue assim. A nossa igreja prega o Evangelho de transformação. E sabe o que é o evangelho de transformação? É que Deus não me aceita como eu sou. Antes que você atire a primeira pedra, eu vou te explicar. Deus não me aceita como eu sou. Mas graças a Deus que Ele me recebe como eu sou. Gente, isso é lógico. Estão brincando com as palavras com a gente está entrando no caminho deles. Porque é inadmissível que uma tal de Jojo Todinho, Felipe Neto e tantos outros por aí venham falar de Bíblia de aceitação. Deus me aceita assim como eu sou. Não! Deus não me aceita como eu sou, porque aceitação é consentimento. A aceitação está de acordo. E Deus não está de acordo com minha prática pecaminosa. Ele me recebe como eu sou, mas dizendo, eu vou te transformar, porque eu não te quero assim. Então lá fora você era beberrão, vem para cá, Deus te recebe e diz, eu vou te libertar.
Lá fora fumava uma carteira de cigarro por dia, era caipora. Mas vem para cá e Jesus diz, vou te transformar, vou te libertar. Lá fora cheio de idolatria, tirando Deus do centro da vida, aí Deus chama você para cá e diz, ei, eu te recebo assim, mas eu vou te transformar. João capítulo 3, um mestre da lei, um principal, procura Jesus. Sabe aquela pessoa que está ali, enxergando Jesus como Cristo, enxergando Jesus como Filho de Deus, mas está ali em cima do muro, cocheando entre os pensamentos, com incertezas, com dúvidas. Sabe aquela pessoa que quer um Jesus às escuras, às escondidas, porque o evangelho, naquela época era vergonhoso, estar ao lado de Jesus era algo vergonhoso, então eu quero Jesus às escuras. E ele procura Jesus, e Jesus vai em cima. Nicodemos tem que nascer de novo. Para vir para cá tem que nascer de novo. Nicodemos diz, não estou entendendo, vou pro ventre da minha mãe? Não, tem que nascer da palavra e da água. Na verdade eu digo que se não nascer da água, a palavra e do Espírito, pode olhar aí, está com E maiúsculo, se não nascer da água e da ação do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. E esse reino de Deus não é lá não, irmão, ele já está entre nós. O reino de Deus é o evangelho, é as boas novas de Jesus. Se a palavra do evangelho está dentro do seu coração, você carrega parte desse reino de Deus que já está entre nós. O reino de Deus não é carne, não é espírito, não é sangue, perdoe-me. É essa disposição de receber esse evangelho e carregar a mensagem de salvação. Isso é reino de Deus. Essa turminha aí da net aí, que hoje você não pode dizer nada, né? Eles podem dizer contra nós, mas a gente não pode dizer contra eles não, né? Que é logo polêmica, né? Essa turminha de lá, ele pega João 8, aí vai. A mulher adúltera, os religiosos, quem nós? Os religiosos apedrejando, criticando, aí chega quem? Jesus. Aí Jesus, olha a ideia, Jesus aceita todo mundo. Então aquela mulher adúltera, os religiosos criticando, querendo matar, furiosos. E Jesus dizendo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí alguém diz assim, não, então você tem que defender e consentir com o pecado dela. E vai, olha a história bonita. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, e assim vai. Quando chega no 11, e ainda tem mais, viu? Parte do 11 ainda usam, porque Jesus diz assim, cadê? Quem te acusou? Cadê teus acusadores? Versículo 10. Cadê teus acusadores? Versículo 11, início. Ele vai dizer, ninguém. Ela vai dizer, ninguém me acusou. Aí Jesus diz, nem eu também te condeno. Ponto final para eles. Quando eu escuto essas histórias, eles contando lá de fora, aí eu fico, e o final da história? E o final da história? Não tem não o final da história? Porque o trecho principal do início de João 8 é, vai e não peques mais. Isso muda toda a história. Porque Jesus está dizendo, ei, eu não te aceito como tu és. Eu não aceito o adultério que você cometeu. Vai e não peque mais. Eu não condeno. Eu trago salvação. O amor de Deus, irmão, é esse. É um amor que transforma a vida. Que diz a verdade na cara. Está errado. Tem que se converter. Porque se não se converter, não entra no reino. Vai e não peques mais. O que é isso? Evangelho de transformação. Larga o adultério e se converta. Isso é evangelho. É transformador. E quem tem essa visão da segunda vinda de Jesus é alguém que foi alcançado por esse evangelho de transformação. E eu gosto do que o pastor Miranda disse certa vez. O pastor Miranda disse certa vez assim, que Jesus costuma fazer 2 convites. Um de frente e um de costa. O de frente é Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você está oprimido nessa noite, se a aflição está tomando a tua alma, tirando o teu sossego, roubando a tua paz, tirando o teu sono, Jesus tem alívio para a tua alma. Esse é o primeiro convite de Jesus. Venha. Venha.
Qual é o segundo convite? É de costa. Se alguém, Lucas 9:23, quiser vir após mim, se alguém quiser, se não quer, tudo bem. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz cada dia. Siga-me. Sabe o que Jesus está dizendo? Evangelho é renúncia. Tem que negar a si mesmo. Tem que levar a cruz e seguir a Jesus. É incompatível, a palavra é essa mesmo. É incompatível alguém ser inflamado pela mensagem da segunda vinda de Jesus e não viver uma vida transformada. Porque, meu irmão, se eu pensar, eu sei que é difícil, é impossível, mas a gente faz o esforço. Se eu parasse a cada momento da minha vida para ficar pensando, Jesus vai voltar daqui a pouco. Ou se não, melhor, Jesus vai voltar agora. Jesus vai voltar agora, será que eu não pecaria menos? Será que eu não deixarei de falar mal dos outros mais um pouquinho, né? Criar dissensões, falar contra o pastor, cometer aqueles pecadinhos de estimações? Quem tem a mente no céu, irmão, ele vive longe do pecado. Ele está tão inflamado pela mensagem da vinda do Senhor que nada mais aqui importa, porque o seu desejo é estar com o Senhor, e quem quer estar com o Senhor sabe que o caminho é o caminho de santidade. Aí, para encerrar, Nazil, essa é outra implicação da verdade da segunda vinda de Jesus. É que essa verdade gera em mim um desejo de ser perdoado por Deus, de buscar o perdão de Deus. Quem é atingido, quem é alcançado por essa mensagem da segunda vinda de Jesus, ele pede perdão, irmãos. Ele sabe quem ele é, ele sabe que não merece, então ele busca o perdão de Deus. Ele busca viver próximo de Deus. E como disse o apóstolo Pedro em Atos 3,19, a mensagem da conversão e do perdão: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Eu não sei se aqui no recinto tem alguém que não confessa a mesma fé que a nossa, mas saiba de uma coisa: para ter perdão de pecados tem que ter arrependimento. Ele só libera perdão quando há arrependimento. O perdão não é para todos, o perdão é para todos que querem receber o perdão dele. Para receber perdão, irmão, tem que ter um coração arrependido. Se o seu coração hoje se volta para Deus quebrantado, arrependido, querendo se converter dos maus caminhos, então tem perdão de Deus para a tua vida. E quando recebemos perdão, somos justificados. Romanos 5, sendo pois justificados, temos paz com Deus. Se você procura a verdadeira paz começa pelo primeiro passo, arrependimento. Segundo, conversão. Terceiro, o perdão de Deus alcança a sua vida e então você é justificado. Um minuto, Nazil. Tinha outras coisas a falar. Mas existe outra implicação da segunda vinda do Senhor. Sabe qual é? A inércia. De tudo que eu falei aqui, e qualquer outro que aqui estivesse poderia falar com mais precisão, com mais propriedade, com mais tempo, e seja lá o que for, mas é assim. De tudo aquilo que eu falei hoje, existe essa implicação da indiferença. Você pode sair do mesmo jeito que você chegou, e a culpa não é da palavra, e a culpa não é do Espírito Santo, e a culpa não são dos que estiveram à frente do culto. É como você está recebendo a palavra. Será que essa mensagem da segunda vinda diz algo sobre mim? Será que depois de ouvir isso, que Jesus vai voltar e que eu preciso me aproximar dele, eu vou continuar do mesmo jeito que eu estou? Tem alguma pessoa no lugar que quer entregar sua vida para Jesus hoje? Tem pessoas não evangélicas em nosso meio, que não confessam a mesma fé que a nossa, que entendeu a mensagem, que recebeu a mensagem, e que está assim com a sua alma querendo: não, eu preciso se voltar para esse Jesus. Se ele vai vir para buscar esse povo e levar para o céu, então eu não vou perder a oportunidade, eu vou abraçá-lo nessa noite. Porque a vinda do Senhor pode ser no arrebatamento, a primeira fase, mas eu posso sair daqui e Jesus se encontrar comigo, porque se chegar a minha hora eu vou, através da morte.
Então tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje, você está tendo a oportunidade de salvação. Se não tem, agradeço a oportunidade, Deus continue abençoando a igreja, em nome de Jesus. Amados, cultos sem palavras.